Seguinte, gente. Vamos ver um iceberg agora. Do iceberg dos enigmas não resolvidos. Eu acho que pode ser tanto da internet quanto, sei lá, de algum outro lugar, né? E eu curto muito, por exemplo, aquele Cicada, né? Acho que é o Cicada o nome daquele daquele enigma, né? Um bagulho desse assim. Enfim, é do canal do Semideus. Então, não esquece de deixar seu like, se inscreve, passa lá no canal original também. Tamo junto. A gente faz live aí todo dia, a partir das 9, 10 horas da noite. É nóis. Bora. Vamos ver. Ó, que legal essa apresentação do canal. Ó, atenção. Esse vídeo não é recomendado para todos os públicos. Contém descrições de crimes reais e tópicos sensíveis. Então, rapaziada, cuidado. 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 Tá domingo por que, Fox? E aí, Gri? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Salve. iceberg no canal. No vídeo de hoje nós estaremos explorando o iceberg dos enigmas não resolvidos. Ao longo da história foram descobertos diversas peças a qual sua mensagem está escondida através louco, né? de cifras e criptogramas, os quais ninguém bagulho jamais muito conseguiu antigo, desvendar né, o seu real significado. E esses casos estão espalhados por todo o mundo, e sua complexidade... Esse daqui é do cara do signo, né? É o cara, o serial lá, tá ligado? Que fazia os crimes dele e mandava carta, uns bagulho desse assim, não é? Importância variam. Logo no vídeo de hoje, nós conheceremos alguns desses casos. Vale lembrar que eu peguei os tópicos desse vídeo de um iceberg que eu irei deixar aí embaixo na descrição, caso queira fazer uma pesquisa própria e também conhecer os casos que eu escolhi não comentar nesse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg dos enigmas não resolvidos. Perfeito, vambora. E aí, Dex? Salve, salve, todo mundo tá chegando, mano, é nóis. Vamos dar uma olhada. Ô, Vitor, você chegou a ver aquele site lá, Vitor, pra mim depois? Eu queria ver um bagulho de música. Cicada 3301. Aí, ó, esse daí é o que eu mais conheço. Esse talvez seja um dos mistérios mais conhecidos da internet. Cicada 3301 se trata de um enigma desenvolvido dentro da internet que se baseia em diversas peças que foram inicialmente postadas no 4chan em janeiro de 2000. Inclusive, eu gosto muito do vídeo... É que o Selbit não faz mais isso, né? Mas eu gosto muito do vídeo antigo dele sobre a jornada dele no Cicada. Eu acho muito legal, mano. Eu curto bastante, mano. Eu assisti todos desse bagulho de enigma. O mistério lentamente começou a chamar a atenção da internet e seus enigmas começaram a ser solucionados, fazendo com que novas peças desse quebra-cabeça fossem liberadas ao público, evoluindo até para charadas que envolviam o mundo real com pistas em locais físicos espalhados pelo mundo. Esses enigmas, segundo os posts feitos relacionados à Cicada, tinham como objetivo selecionar mentes inteligentes com o propósito de, teoricamente, criar mecanismos que garantiam o anonimato e a privacidade na internet. Até hoje, a real identidade por trás da Cicada é um grande mistério, sendo que ainda existem enigmas esperando para serem resolvidos. E existem muitas conspirações que tentam encontrar o real propósito da Cicada. Alguns dizem que ela é um jogo de realidade alternativa, mais conhecido como ARG, ou um experimento governamental, ou um projeto encabeçado por cybercriminosos, ou até mesmo simplesmente um projeto artístico. Louco, né? Louco, né? O pior que toda a história por trás de como resolve os enigmas é muito legal, mano. Muito maneiro mesmo. O disco de Festo. O disco de Festo é uma peça de cerâmica em formato de disco que foi encontrada no sítio arqueológico de Festo, na ilha de Creta, na Grécia, em 1908 pelo arqueólogo italiano Luigi Perni. Acredita-se que o disco é datado da Idade do Bronze, entre 1900 a 1450 a.C., sendo criado pela civilização minoica. No disco é possível identificar alguns símbolos nos dois lados dele, os quais até hoje não foram decifrados, graças principalmente à falta de uma referência que ajudaria a identificar esses símbolos. Afinal, mano, parece que o conhecimento... Assim, eu acho que eu consigo decifrar. Olha, isso daqui é claramente um anjo
com uma cobra e um biscoito, certo? Essa parte aqui diz quando Lúcifer desceu dos céus, virou uma cobra e hoje em dia ele vende biscoito. Eu acho que é a única explicação possível. Em relação à língua De e resto, à escrita mano, dessa civilização é muito bastante difícil escasso, já que poucos artefatos documentando a língua foram redescobertos, sendo um deles Tá o vendo? próprio Não, é uma disco de boa, é festa. uma boa. Cryptus. Esse é o nome de uma escultura presente na sede da CIA, localizada em Langley, na Virgínia. Ela foi feita em 1990 pelo escultor americano Jim Sanborn e consiste em uma série de painéis que contém 4 que mensagens legal. encriptadas presentes nela, criadas para desafiar os visitantes a descobrirem o seu significado. 3 dessas partes já foram resolvidas, porém a 4ª parte do enigma ainda permanece sem solução, Caraca, apesar que da dos hora. grandes esforços tanto de criptógrafos amadores quanto de profissionais para tentar entender essa última parte desse mistério. Mano, isso daí eu não sabia que existia isso daqui. Que legal, A cifra de Dorabella. A cifra de mano. Dorabella O GPT resolveria isso. é o nome dado a uma cifra de carta escrita por Dolabella. um compositor inglês chamado Edward Elgar, para uma amiga sua chamada Dora Penny em 14 de julho de 1897. A carta consiste em 87 caracteres distribuídos em 3 linhas. Mãe, que é isso daqui, cara? Ó, o cara fez bundinha, bundinha. Mini bunda. Uma mini bundinha. Bunda, bunda, bunda. Bunda, bunda. Ó, bunda. É a única coisa que dá pra entender aqui. Que é isso? Dentro desses 87 caracteres, foram identificados 24 símbolos. Dora nunca conseguiu decifrar a carta e o seu significado até hoje permanece um mistério. E um tempo Ô, que otário, né, velho? O cara mandou a carta pra amiga dele, cheio de código, e a amiga nem soube responder, velho. Que triste, mano. Ele tá falando em 2.3. depois, Bom. ela se tornou até mesmo um objeto de estudo e material para competições de deciframento de Caraca. cifras. Porém, os esforços até agora não levaram à solução da carta. Existe uma teoria popular que diz que essa carta esconde uma declaração de amor de Elga para Dora, porém não se sabe ao certo. O Código de Fair Game. Fair Game, conhecido no Brasil como Jogo Justo, é um filme de thriller e espionagem lançado em 2010. Existe um mistério sobre esse filme dentro dos seus créditos finais, já que certas letras são destacadas em amarelo. Juntando todas as letras destacadas, Mano. é formado essa mensagem, sendo que o ponto de interrogação Mano, o... Como é que fala? O Breaking Bad faz isso também, né? Só que ele coloca o nome, tipo, dos atores, das coisas, em formatos químicos, né? Eu lembro disso. Eu fui ver isso aqui na porcaria da academia, e aí tinha a cena de sexo lá, eu fiquei muito triste. Enfim. na 4ª letra se refere a um sobrenome de uma pessoa que trabalhou no filme que está completamente censurado. Pouco trabalho foi colocado para decifrar esse código, sendo que nem se sabe ao certo se ele realmente passa uma mensagem real. Bom dia, vamos que vamos, Hadouken. Camada 2 agora, hein? Ficou mais profundo agora o bagulho. Agora são enigmas que a galera não Esse é um conhece. livro ilustrado que foi encontrado na Hungria no início do século XIX e doado para a Academia de Ciências do país em 1838. Ele foi nomeado a partir da cidade onde o livro teria sido encontrado. Porém, não se sabe ao certo qual é a sua origem. O livro contém diversas ilustrações e textos que até hoje não da foram hora, decifrados com exatidão, mesmo que pareça que ele está escrito em uma língua próxima ao húngaro antigo, fazendo o livro ser considerado um dos mais misteriosos do mundo, junto do Mó popular bonitinho, manuscrito Voynich e do Codex Seraphinius. Esse último, inclusive, é um projeto artístico. Logo, mesmo que ele não seja escrito em uma língua conhecida, os seus textos parecem não ter um significado. Ok.
Isso é a letra do Senhor dos Anéis, parece, né? As notas de Rick McCormick. Rick McCormick foi a identidade de um homem que seu corpo em estágio avançado de decomposição foi encontrado em uma plantação de milho no condado de St. Charles, no estado do Missouri, por autoridades policiais locais em 30 de julho de 1999. Já pensou esses enigmas realmente não tem final? Onde na verdade nem começo teria e quem fez isso só queria zoar? Mano, é bem capaz. É bem capaz, tá ligado? Tipo assim, eu sei que isso é uma afronta à história, né? Da humanidade, digamos assim. Mas eu adoraria fazer um bagulho desse assim, tá ligado? Só pra zoar. Fazer tipo uma cápsula do tempo, deixar enterrada, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, alguns enigmas totalmente aleatórios, sem dar em nada e deixar assim pra galera, assim. Aí os caras daqui 900 anos acha, falou assim, caraca, mano, que esse cara tem, mano? Será que pode ser alguma resposta? O homem havia sido visto pela última vez 3 dias antes de encontrarem o seu corpo, e o seu estado de decomposição não batia com o tempo do seu desaparecimento. Nos seus bolsos foram encontrados 2 manuscritos que continham mensagens codificadas, as quais foram enviadas até o CRRU, uma subdivisão da CIA especializada em análise de criptogramas. Porém, eles não conseguiram decifrar esses códigos. A causa da morte de McCormick também não foi apontada em Mano, que é isso? Mas tava... Caraca, que bizarro. definitivo, mas alguns acreditam que se trata de um homicídio, sendo que a decomposição rápida do corpo pode ter sido dada por ele ter sido mantido em algum ambiente quente, como um porta-malas de um carro, por exemplo, e o seu corpo pode ter sido jogado lá após o crime, sendo que o local era bastante conhecido pelas autoridades por ser um local de despejo de corpos. A família da vítima sempre afirmou que o rapaz mal sabia escrever o seu próprio nome, então era improvável que ele fosse a pessoa a escrever esse código. Logo, esse caso ainda permanece um grande mistério. Ok. Então provavelmente não foi ele que fez isso. Ioctse. Agora falando de mais um caso envolvendo um suposto homicídio, nós temos o caso de uma nota encontrada no carro de um engenheiro de alimentos alemão chamado Gunther Stoll. Nessa carta havia a palavra Ioctse, que não pôde ser decifrada até hoje. Stoll, antes desse incidente, mostrava sinais de paranoia, dizendo para sua esposa que algumas pessoas estavam tentando o machucar de alguma forma. Essas pessoas eram identificadas por Stoll apenas como eles, sendo descritas como pessoas sombrias envolvidas com o paranormal. Segundo a sua esposa, ele teria escrito essa palavra em um pedaço de papel após ter uma espécie de epifania súbita enquanto estava descansando em sua casa em 1984. Logo, ele deixou sua residência para nunca mais voltar. Ele teria ido até a sua cidade natal e conversado com uma mulher, onde ele teria alertado sobre um incidente horrível que estava prestes a acontecer. Após isso, ele não foi visto até o seu carro ter sido encontrado completamente destruído por 2 caminhoneiros que passavam pela estrada. Eles acionaram a polícia e quando ela chegou, eles encontraram Stoll dentro do carro gravemente ferido, porém vivo. Ele disse para as autoridades que havia mais 4 pessoas no seu carro, as quais teriam fugido. Ele foi encaminhado até um hospital próximo, porém ele não resistiu, falecendo dentro da ambulância. A causa da sua morte foi dada como atropelamento. A polícia acreditava que alguém teria atropelado Stoll e posteriormente jogado seu carro com ele dentro na vala onde o veículo foi encontrado. Os caminhoneiros que avistaram o veículo disseram que eles teriam avistado um homem vestindo uma jaqueta brilhante fugindo da cena. Porém, nem ele, nem os 4 homens descritos por Stoll foram identificados. Até hoje não se sabe o que a palavra escrita pelo homem significa e o mistério da sua morte ainda não tem uma explicação. Bizarro, mano. Cara, e será que vai ter algum dia que alguém vai conseguir decifrar esses bagulho? Tipo, será que vai surgir algum gênio que sabe fazer tudo esses bagulho aí? Fácil, tá ligado? Isso daí sei lá, moleque tem uma intuição absurda. Provavelmente não, né? A cifra de Escorpião. Em 1991, o apresentador americano John Walsh, conhecido principalmente por apresentar o reality show America's Most Wanted, o qual falava sobre casos criminais não resolvidos nos Estados Unidos, inteligência artificial, verdade, né? Verdade. Será que as IA... É verdade, né? Verdade.
Sei uma lá. série de cartas de uma figura anônima que se referia a si mesmo como Scorpion. Essa pessoa afirmava pelas cartas ter cometido 23 crimes como roubos e assassinatos, sendo que algumas cartas Que isso, possuíam cara? criptografias muito semelhantes às usadas pelo assassino do Zodíaco, fazendo com que exista uma relação inevitável entre os casos. Porém, ainda quem duvide que essa pessoa realmente tenha cometido essa quantidade de crimes. Mas de qualquer forma, as mensagens que estavam criptografadas ainda não foram solucionadas. Nossa senhora, mas pelo amor de Deus, mano, como que os caras têm criatividade pra ficar fazendo um bagulho desse, né? Foi saga de gêmeos. Isso é coisa de taurinos. The Sulphy Fiddle. The Sulphy Fiddle é o nome de um livro escrito pelo autor Richard Bulliet, o qual é um professor de história especializado no Oriente Médio da Universidade de Colômbia. O livro conta a história de um violino que possui escritos em uma grafia semelhante à árabe dentro dele. Na história, o instrumento possuía atributos mágicos e era um objeto de extrema importância para uma irmandade muçulmana oculta. Apesar da maioria do livro ser uma história fictícia, a mensagem não é. De acordo com o autor, os escritos teriam sido encontrados dentro de um violino que ele havia adquirido em Boston. A nota teria sido levada até Harvard, onde ela passou de mão em mão entre os professores da universidade, os quais nenhum conseguiu decifrá-lo. Logo, graças a esse mistério estar na cabeça de Bulliet por vários anos, ele decidiu usá-lo como inspiração para escrever o livro mencionado anteriormente. Existe a teoria de que o violino teria vindo das Filipinas, e o texto encontrado... Oxi, aqui tá escrito cu sujo. Parece muito minha letra quando eu tinha, sei lá, quando eu tava na segunda série, velho. Mano, igualzinho minha letra na segunda série. Dentro dele estaria escrito na língua Maranhão, que é falada pelo povo com o mesmo nome que habitam a porção da ilha Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas. A língua, inclusive, pode ser escrita em árabe, mas isso é apenas uma suposição do autor, mesmo sendo algo que poderia ser facilmente checado, né? Mas também, alguns acreditam que essa escrita foi feita por uma pessoa que não tinha conhecimento da língua e só fez uma transcrição de um outro texto. Então é possível que exista alguns erros nela que podem dificultar a tradução. E aí, Tsuki? A Escrita do Diabo. Essa é uma nota encontrada no livro O Diabo na Grã-Bretanha e na América, de 1896, do autor John Ashton. O livro diz que esse manuscrito é uma escrita feita pelo diabo em pessoa, sendo considerado o único exemplo da sua caligrafia. A história teria vindo de outro livro chamado Esse Nome aí na Tela, que foi escrito por um ministro italiano chamado Albanese em 1539. Segundo a história relacionada a esse manuscrito, o diabo teria sido chamado através de uma conjuração e obrigado a responder uma pergunta. Né? É dito que uma força invisível pegou a caneta e escreveu esses códigos, os quais ninguém desde o século XVI nunca conseguiu decifrar, não sabendo exatamente se ele tem algum significado, mas independente disso, a história relacionada a esse manuscrito em si é considerada por muitos como uma lenda. Caraca, mano, porque é da hora esse tipo de história assim, né, velho? Muito legal. O criptograma de Erba. Em 2007, na cidade de Erba, na Itália, um casal confessou ter tirado a vida de 4 pessoas, incluindo uma criança, graças a uma briga gerada por causa de reclamações relacionadas a barulho. O crime gerou muita comoção na Itália por causa da sua brutalidade. 2007, o ano que eu nasci. Cris. O casal foi condenado à prisão perpétua. Após serem presos, o marido, chamado Orlindo Romano, escreveu mensagens criptografadas e as escondeu em uma bíblia e em um livro sobre o Papa Bento XVI para enviar à sua esposa, que estava cumprindo pena em uma outra prisão. Não se sabe ao certo quantas mensagens foram trocadas, porém parece que nem todas foram divulgadas ao público, sendo que algumas delas foram resolvidas e usadas como provas durante o julgamento do casal. Porém, existe uma mensagem que parece que não foi desencriptada, ou pelo menos a sua solução não foi divulgada. Ela se trata de uma folha com alguns textos, desenhos e colagens, que, pelo que parece, se utiliza da cifra de substituição que foi usada nas outras mensagens escritas por Orlindo. Caraca, velho, olha que doideira, mano. Pô, pior que fazer um bagulho desse daí não é fácil, né?
Camada 4. Agora vem. A espada do rio Witham. Existe uma espada que foi encontrada dentro do rio Witham, localizada em Lincoln, na Inglaterra, em 1825, estando atualmente na posse da Biblioteca Britânica. Se acredita que a arma foi feita há mais de 1000 anos, que da com hora uma essa data arma. estimada entre o século V e o século VI. Mas o que também chama a atenção são algumas escrituras presentes na lâmina da espada, que são transcritas assim. Existem inúmeras especulações sobre o que se trata esse código, como sendo uma abreviação de alguma frase ou até símbolos que remontam a letras, sendo que nesse caso as letras não teriam um significado real. Contudo, não se tem uma resposta clara para este mistério. Mano, o pior que essas daqui me lembra muito as espadas, tipo, sei lá, tá ligado? Sei lá, das lendas, tipo, Rei Arthur, sei lá, um bagulho desse assim, né, mano? Muito louco. Você ganha uma espada e aprende ainda o alfabeto. Esse é um site bastante estranho à primeira vista. Ele se constitui de diversos artigos escritos com línguas inventadas pelos seus colaboradores, as quais nunca foram compreendidas fora do grupo responsável por esse site. Nele é possível ver artigos que falam sobre espiritualismo, mitologia, entidades extraterrestres, sociologia, genética e muito mais. Sendo que os idiomas dentro desse site são criados baseados em idiomas reais, obviamente. Sendo um projeto com o intuito de criar uma espécie de língua universal. O Forgotten Languages teria sido criado por uma mulher misteriosa conhecida apenas como Aindril. E esse site é uma grande toca de coelho. Dá pra ficar um tempinho navegando por ele, sendo que ele te dá a impressão de você estar navegando em um site vindo de outra dimensão. Porra, outra dimensão também é sacanagem, né? Solidatas Vulturis Volantes. Esse é o nome de um site bem enigmático que carrega uma série de mensagens criptografadas, tanto em imagens quanto em textos e vídeos. Solidatas Vulturis Volantes, também conhecida como a Irmandade de Altair, seria uma espécie de organização que, assim como a Cicada 3301, está usando a internet para encontrar novos membros. Eles se dizem uma organização devota à pesquisa, estudo e prática de atividades parapsicológicas e neuroecológicas, seja lá o que isso signifique. Muitas das páginas neuroecológica presentes nesse site estão protegidas por senhas. Senhas essas que, julgo eu, são as respostas para diversos enigmas presentes nele. Sendo que algumas páginas protegidas têm nomes que despertam certa curiosidade, como imortalidade, por exemplo. Contudo, o mais provável é que essa organização seja mais um jogo de realidade alternativa junto de um projeto de arte bem complexo. Mais algum projetinho de, sei lá, de web design, tá ligado? Deve ser quase um bagulho desse. Ó, camada 5 agora, hein? É uma boa ideia de TCC, verdade. O criptograma de David Rayburn. Ok, esse é um caso um pouquinho obscuro que não tem muitos lugares falando sobre ele, mas vamos tentar entendê-lo. Em 2 de fevereiro de 2004, uma mulher chamada Linda Rayburn e seu filho Michael Berry, fruto de um casamento anterior, foram mortos por um homem chamado David Rayburn, o qual era marido de Linda e padrasto de Michael. O crime aconteceu na cidade de Saugus, localizada no estado americano do Massachusetts. Após o crime, David também tirou a sua própria vida. Mas o mistério começa quando, 2 anos depois do incidente, o criptologista Bruce Schneier recebeu um e-mail de uma pessoa se dizendo ser amiga de uma outra filha de Linda. No e-mail era dito que David escreveu uma mensagem consistindo de 80 caracteres que aparentemente estava criptografada. Que, estando nesse vídeo, é claro que ela não foi solucionada. Não se sabe nem mesmo se realmente esses escritos foram feitos por David Rayburn, já que a pessoa que enviou esse e-mail para o criptologista pode ser muito bem alguém tentando chamar a atenção se utilizando de um crime real, mas enfim. Caraca, velho. Mano, porque quando esses bagulho tá relacionado a algum caso real, é muito mais tenso, né? E aí, Caru? Henry D. Bosnis. Henry D. Bosnis é um homem que foi condenado à forca por tirar a vida da sua esposa chamada Elizabeth Wells em Essex County, em Nova York, em 1882. Henry é uma pessoa até hoje bastante misteriosa. Ele supostamente teria nascido em Lisboa, Portugal, em 1836, e ele sabia falar cerca de 6 idiomas. Ele teve 3 esposas antes de Elizabeth, e todas elas morreram jovens de forma bem suspeita, o que faz com que exista
especulação de que ele também as matou. Mas de acordo com os relatos, as suas últimas palavras foram ele afirmando ser inocente. Após ter recebido a sua punição em 28 de abril de 1883, ele deixou 4 criptogramas de punição em 20... Isso aqui não parece ser aquele cara, o artista lá, o Van Gogh? 28 de abril de 1883, ele deixou 4 criptogramas que até hoje são considerados um dos maiores mistérios da história da criptografia. Ele teria escrito esses criptogramas enquanto estava aguardando a sua condenação. Todos eles usam símbolos semelhantes e alguns parecem ser estruturados em forma de poemas, sendo que existe a especulação de, por ele ter nascido em Portugal, os criptogramas precisam ser traduzidos para o português. Mas isso é só uma especulação. Logo, o seu real significado nunca foi decifrado. Van Gogh com leão. Mano, as palavras cruzadas da Hungria. Esse é um caso, gente, que eu gosto desse tema, só que, mano, eu nunca vi nada disso daqui que ele tá mostrando. Acho que o único que eu vi aqui direito foi o bagulho do signo lá e o cicada. o que está relacionado a um suposto garçom de uma cafeteria em Budapeste que teria tirado a sua própria vida em 1926. Ele teria deixado uma nota com palavras cruzadas em branco, as quais supostamente revelariam as suas motivações. Porém, parece que essas palavras cruzadas se perderam pelo tempo, não aparecendo em nenhum jornal. Como esses caras conseguem desvendar essas merdas? Mano, é porque, tipo, normalmente tem muita coisa em criptografia que você estuda e consegue decifrar, porque tem cifras muito famosas por aí, tá ligado? Tem jeitos de tentar descobrir qual tipo de cifra que é, como que é a cifra, etc, etc, etc. É muito interessante, mano, é muito interessante, mas é difícil pra caramba. Jornal que cobriu esse caso na época, sendo que provavelmente nunca veremos essas palavras cruzadas reaparecendo na internet. Ué, mas não tava escrito nada? Era só o bagulho de palavra cruzada? O criptograma de Robert Tolles. Robert Tolles foi um psicólogo britânico que certo dia teve uma ideia bastante estranha. Ele desenvolveu um experimento que, se desse certo, poderia confirmar a existência da... hieroglifos? É isso que fala? Tá ligado? Aqueles desenhos lá que os egípcios faziam? Tá ligado? Mano, como que a galera descobriu isso aí do nada? A vida após a morte. Quer dizer, não foi ele do nada, criou né? 2 mensagens encriptadas e não revelou a chave para resolvê-las, publicando as 2 mensagens em um jornal de parapsicologia em 1948, sendo que ele só entregaria as chaves para resolvê-las após a sua morte através de uma sessão com um médium. Um tempo depois, uma das mensagens conseguiu ser resolvida. Logo, Tolles resolveu criar uma terceira mensagem que, junto da outra, não foi solucionada até a data da sua morte em 1984. Após isso, diversas pessoas alegaram terem recebido a chave para resolvê-las através de um contato com Tolles no pós-vida. Porém, uma delas só foi realmente decifrada em 1995 pelo cientista da computação americano Jim Giglio, o qual decifrou a mensagem sem a misteriosa chave. Porém, existe uma mensagem que ainda não foi decifrada, sendo a segunda mensagem escrita por ele, a qual é um dos grandes mistérios da criptografia. Pô, ele poderia mostrar, né, o que foi resolvido, né? Um semideus. Mas bom, não é intuito desse vídeo, né? Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg dos enigmas não resolvidos. Eu gostaria de pedir desculpas de antemão caso alguma informação nesse vídeo... Não, mas curiosidade, né? Pra saber qual que foi o... Tipo, ele acabou de falar que teve um dos textos ali que o cara resolveu, tá ligado? Ele poderia ter mostrado qual foi o resultado, sabe? Tipo, o que quis dizer. Mas da hora, né? Da hora.